poder é um jogo sujo, que a Constituição é um livro antigo. Mas quem paga o IPTU no distrito escuro sabe que o asfalto some no muro. É a cidade versus município, a sede engole, o povo fica amiguito. Enquanto o prefeito faz seu comício, o distrito vira curva com vão artifício. Brasil, teoria e prática não se conversam. Na lei é lindo, na rua o povo reverte. Do fora colonial ao FPM de agora, a mesma coroa, nova hora, mesma história, mesma dor. A república veio, a república foi, a ditadura caiu, o poder ficou lá, no mesmo lugar, na mesma mão, só trocou a fantasia da exploração. A república veio, a república foi, a ditadura caiu, o poder ficou lá, no mesmo lugar, na mesma mão, só trocou a fantasia da exploração. Ah, mas é só semântica, né? Cidade e município, que diferença faz? Enquanto você discute um orçamento, some e o distrito vira notinha de rodapé. Brasil, teoria e prática não se conversam. Na lei é lindo, na rua o povo reverte. Do fora colonial ao FPM de agora, a mesma coroa, nova hora, mesma história, mesma dor. Então vamos lá. Município, ente federativo autônomo. Artigo 18 da Constituição Federal, com prefeito, Câmara de Vereadores e competências tributárias. É uma pessoa jurídica do direito público. Lembra de Saudade, Minas Gerais? É o menor município brasileiro, com 812 habitantes, mas com autonomia plena. Sim, gente, tem município brasileiro que não dá um bairro, que não dá uns quarteirões. Cidade. Apenas o núcleo urbano sede do município. Artigo 4º da Lei nº 5.172 de 66, Código Tributário. Não tem personalidade jurídica própria. Centro de São Paulo, área urbana inicial da capital, mas o município de São Paulo inclui 96 distritos além dela. Distrito, subdivisão administrativa, sem autonomia política ou orçamento próprio. Lei orgânica municipal. Pode ter subprefeitura, mas depende da sede. Por exemplo, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, distrito do município do Rio de Janeiro, com 350 mil habitantes, mas sem poder legislativo próprio. Lembra de Serra da Saudade? Pois, muito pois, hein? Pois é. Município é diferente de cidade. O município é o todo, com área rural, distritos e sede. A cidade é apenas o coração urbano desse organismo. Ignorar isso é perpetuar a lógica colonial que marginaliza territórios. E tudo bem continuar chamando de cidade, tá? Não é patrulha fiscal. O importante é entender e repassar essas diferenças. E agora, exploraremos como essa confusão afeta políticas públicas, fundos constitucionais e por que é exatamente essa contradição entre o que a Constituição garante e o que acontece na vida real, que vamos também tentar desmontar na próxima parte. Porque se o município é igual à União e o Estado no papel, porque na prática ele vive de pires na mão. E quem ganha com isso? Não que estados não vivam com pires na mão. Minas, amiga, não tem como te defender. No papel, o município é autônomo, igualzinho a um estado ou até a União. Na prática, é um ente federativo com pires na mão. A maior parte dos municípios brasileiros não arrecada o suficiente nem para pagar a própria folha de funcionários. Sobrevive de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM. E vamos ter episódio glossário, sim senhor, só temos suas devidas calmas, porque o Brasil não está deixando a gente morrer de tédio. O FPM, ele funciona assim. A União arrecada impostos, como o Imposto de Renda e o IPI, depois reparte uma fatia para os municípios, proporcional ao número de habitantes, né? Bonito, né? Só que aí começam os truques. Municípios inchados por distritos rurais e povoados fantasmas recebem repasse maior, mas a verba fica concentrada na sede. Os distritos continuam sem saneamento, sem asfalto, sem escola decente, mas contam na estatística para aumentar o bolo. Esse é o motor dos currais eleitorais. Distritos e povoados são lembrados só de 4 em 4 anos, quando o prefeito ou vereador precisa de voto. Promete ponte, posto de saúde, estrada. Passada a eleição, volta tudo ao abandono. E a sede continua concentrando 90% dos investimentos. É por isso que no Brasil você pode ter um município que no centro tem prédio espelhado, shopping, iluminação de LED, e a 15 quilômetros dali, um distrito onde o povo ainda usa candeeiro e depende de caminhão-pipa. Tudo dentro do mesmo município. Já pegaram o mapa do seu estado dividido pelos municípios? Já reparou no tamanho do seu município?
Vou deixar as crianças passando aqui pra gente ter noção da proporcionalidade, tá? Por exemplo, Balsas, no Maranhão, tem povoado, distrito, 300 quilômetros longe da sede. Gata, o rebosteio é grande e difuso de propósito. E não se engane, essa desigualdade não é um acidente. Ele é funcional. Ela é funcional. Serve para manter a população dos distritos como massa de manobra eleitoral. Sim, sem investimento público, o morador do distrito depende do favor pessoal do político para conseguir um remédio, uma viagem para o hospital, uma carga de bitra na estrada, a patrol para passar e nivelar a terra. Isso atrasa, é projeto. E como se não bastasse, ainda temos o fenômeno da emancipação municipal. Quantas vezes você já ouviu falar em luta pela emancipação? Na teoria, o distrito quer virar município para conquistar a autonomia. Na prática, muitas emancipações só criaram mais prefeitos, mais câmaras de vereadores e mais cabides de emprego, supostamente. E o povo continua sem hospital regional, sem transporte, sem infraestrutura. Multiplicamos a máquina, não o serviço. Hoje o Brasil tem mais de 5.500 municípios. 5.569 para ser mais preciso. E temos Brasília e Fernando de Noronha, que são uma parte, mas entram nessa conta. Boa parte deles incapazes de se sustentar sozinho. Mas cada um com sua prefeitura, seu prefeito, seus secretários e sua Câmara Municipal. Um Estado hipertrofiado em estrutura, mas raquítico em serviço público. Resumo da ópera: a Constituição prometeu autonomia municipal. Na realidade, temos dependência financeira crônica, desigualdade territorial brutal e um sistema político que usa a confusão entre cidade e município para perpetuar poder. E é por isso que, quando você pensa que está votando para a cidade melhorar, na verdade está elegendo quem vai continuar distribuindo migalha para a sede e silêncio para o resto do município. A distorção entre municípios e cidades materializa-se em exemplos concretos, expondo a complexidade da gestão territorial brasileira. São Paulo, um município, 32 quase cidades. Oficialmente, São Paulo é um único município, mas funciona como uma colcha de retalhos administrativos. Suas 32 subprefeituras atuam como mini-municípios, geram orçamentos próprios e administram serviços locais, limpeza, manutenção viária e saúde básica. Possui identidades territoriais distintas. A Sé Centro Histórico concentra poder político e econômico, enquanto Parreireiros, área rural, enfrenta desafios de infraestrutura. O paradoxo: a prefeitura promove as subprefeituras como 32 pequenos municípios, reforçando a confusão conceitual. Manaus, no Amazonas, ilhas administrativas na floresta. O município de Manaus divide-se em 7 zonas administrativas: Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Sul, Centro-Oeste e Rural, que funcionam como cidades autônomas de fato, mas não de jure. Gere-se educação, saúde e transporte local, sem personalidade jurídica ou legislativos próprios. A zona rural, 63% do território municipal, ilustra o apagão de políticas integradas. Áreas ribeirinhas carecem de saneamento, enquanto o centro concentra investimentos. Ambos os casos demonstram que o território municipal raramente coincide com a unidade urbana. A cidade é uma ficção administrativa que esconde realidades fragmentadas. A confusão escala para níveis críticos nas regiões metropolitanas e enclaves privados, onde a governança vira um quebra-cabeça disfuncional. Das 83 regiões metropolitanas brasileiras, 82% não possuem planejamento efetivo, segundo diagnósticos do Estatuto da Metrópole, Lei 13.089, de 2015. Eis o resultado. Vou falar problema, o exemplo concreto e o impacto. Por exemplo, transporte caótico. Região metropolitana de Fortaleza. Falta de integração tarifária entre municípios, 2 horas e meia diárias de deslocamento médio. Governança frágil. Região metropolitana de Porto Alegre. Instituição da Metroplan em 2018. Plano diretor urbano integrado parado desde 2022. Desigualdade fiscal. Região metropolitana de Belo Horizonte. Municípios periféricos com arrecadação 15 vezes menor que o núcleo. Serviços de saneamento desiguais. O caso de Belo Horizonte é emblemático. Embora tenha pioneirismo no macrozoneamento metropolitano, 11 municípios da região metropolitana de BH ainda revisam seus planos diretores para compatibilizá-lo com o PDUI, processo iniciado em 2016 e inacabado. Em os enclaves urbanos, por exemplo, como condomínios como Alphaville, em São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, ou Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, operam como estados paralelos.
privatizam funções públicas, segurança privada, coleta de lixo exclusiva, transporte interno. Promovem segregação socioespacial. Muros altos e controle de acesso fragmentam o tecido urbano, criando ilhas de privilégio. Erosão do espaço público, como alerta Trindade da UNB. Esses enclaves reconfiguram a vida urbana conforme o ethos do mercado, substituindo a lógica do direito pela da mercadoria. E aqui um dado crucial. Em São Paulo, 24% da área urbana é ocupada por enclaves fortificados, equivalente a 4 vezes o tamanho do centro histórico. Nessa anatomia da confusão, é exposta 3 camadas de disfunção. Municípios fragmentados, como São Paulo e Manaus, que operam como falsos únicos. Regiões metropolitanas órfãos de governança, 82% sem planejamento integrado. E terceiro, enclaves neoliberais, que sequestram o espaço público e aprofundam o apartheid urbano. Vamos lembrar, essa realidade não é acidental, é da lógica colonial de fragmentação territorial e agrava-se pelo neoliberalismo urbano. Como resume o Observatório das Metrópoles, a concorrência entre municípios vale mais do que a cooperação. Até aqui falamos de lei e teoria. Agora vamos ao chão batido da realidade. E a realidade brasileira é um espetáculo de contradições. Primeiro caso, São Paulo, o maior município do Brasil, mais de 12 milhões de habitantes. A sede é a metrópole global. Avenida Paulista, metrô, arranha-céu, drone entregando sushi. Mas o mesmo município abriga Marcilac e Parelheiros, distritos onde falta saneamento básico. Ônibus passa uma vez por século e a vida lembra mais o interior rural. O mesmo município tem a Bolsa de Valores, tem gente que ainda vive de lenha e caminhão-pipa. Agora vamos ao Rio de Janeiro, o município da cidade maravilhosa. Tem um Cristo Redentor e Copacabana, mas também tem Guaratiba e Sepetiba, áreas abandonadas com saneamento precário e serviços quase inexistentes. O Rio tem o glamour do cartão postal, mas a vida real de muita gente é feita de esgoto a céu aberto e transporte caótico. Avancemos para o Nordeste. Lá encontramos milhares de municípios com menos de 10 mil habitantes. Boa parte deles não arrecada o suficiente para pagar a própria Câmara de Vereadores. Sobrevivem apenas do FPM. E é comum ver sede com praça nova, ginásio de esporte pintado e iluminação na avenida principal, enquanto os distritos rurais vivem na escuridão. Sabe aquele ditado, o Brasil não é para amadores? Pois é, no sertão ele ganha outro sentido. O Brasil é para os cabos eleitorais. Exemplo clássico, municípios criados por emancipação. Na década de 1990, o início dos anos 2000, houve uma explosão de novos municípios. Um deles é Aroeiras, do Itaí, no Piauí, emancipado de Itainópolis em 1995. Prometeram autonomia e desenvolvimento. Hoje, a cidade-sede tem uma prefeitura, uma câmara, secretarias, mas continua dependente de repasses federais e sem estrutura básica de saúde. O que mudou de verdade foi só a quantidade de cargos políticos. E se a gente olhar para o norte? A região tem municípios gigantes em território como Altamira, no Pará, que é maior do que muitos países. Só que a sede concentra tudo. E os distritos ficam isolados por centenas de quilômetros de estrada de barro ou rio. Na prática, ser morador de um distrito em Altamira é viver esquecido, mas dentro de um município bilionário em arrecadação por causa de hidrelétrica e mineração. E, para não deixar barato, olhemos também para os micromunicípios ricos. Em Minas Gerais, por exemplo, tem cidades com menos de 5 mil habitantes que vivem confortavelmente de royalties de mineração ou de energia elétrica. Enquanto isso, vizinhos maiores e mais populosos sofrem sem recurso. É a desigualdade institucionalizada. Um município enriquece com impostos sobre atividade que impacta toda uma região, mas reparte só entre os seus moradores. Conclusão dos exemplos, temos que fazer uma conclusão, né? De São Paulo a Altamira, do sertão nordestino às cidades mineradoras, a lógica é a mesma. O município é a unidade federativa que no papel tem autonomia. Na prática, concentra recursos da sede, abandona os distritos e vira máquina eleitoral. Seja no glamour da metrópole, no abandono rural ou no luxo dos royalties, a contradição é sempre a mesma. A lei garante igualdade federativa, mas a realidade entrega desigualdade municipal. E é nesse caldo que se formam as eleições municipais. Discurso sobre a cidade do futuro, enquanto o município real continua sendo o laboratório do atraso.
Como dito e redito, a confusão entre município e cidade gera violações concretas de direitos, especialmente nas periferias e zonas rurais. IPTU injusto, tributação sem contrapartida, moradores de distritos não urbanizados pagam taxas urbanas sem acesso à infraestrutura básica. Um exemplo gritante, na zona rural de Ribeirão Preto, São Paulo, 28% dos contribuintes pagam IPTU urbano, lei número 799 de 2023, mas vivem em ruas sem asfalto, iluminação ou rede de esgoto. Juridicamente, o STF já julgou inconstitucional cobrança de IPTU em áreas sem serviços urbanos, mas prefeituras burlam a regra via classificação territorial fantasma. Temos serviços fantasmas e o apartheid do acesso. Postos de saúde e escolas municipais concentram-se na sede, ignorando distritos. O caso mais emblemático é em Ariquemenes, Roraima, o distrito de Riozinho, 12 mil habitantes, tem um posto de saúde registrado no Sistema Nacional, mas fica a 78 quilômetros da sede, sem médicos ou medicamentos. Consequência, 41% dos moradores de distritos rurais percorrem mais de 50 quilômetros para atendimento. A lógica colonial transforma cidadãos de não-cidades em contribuintes de segunda classe. A fragmentação municipal virou moeda política, drenando recursos públicos. Por exemplo, a distorção, vou falar, distorção, o caso real e o impacto concreto. Um município fantasma. Serra da Saudade, Minas Gerais, população 812. Receita anual 5.200. Menor que uma padaria paulistana. Mantém 9 vereadores, mais gabinetes luxuosos. Por exemplo, mecanismo perverso. Lei Complementar número 1103 de 2023. Primeiro, criação de distritos fictícios para entender requisito mínimo de emancipação. Exemplo, 3 mil habitantes. Segundo, lobby de oligarquias locais. Vereadores viram prefeitos, novos cargos alimentam aliados. Terceiro, colapso financeiro. 1.200 municípios, 21,6% do total, não pagam fornecedores há mais de 6 meses. Custa 3,8 bi por ano para manter municípios com receitas menor do que 10 mil, valor que financiaria 120 mil casas populares. Essas consequências são sistêmicas. Primeiro, cidadãos personalizados, pagam impostos por serviços inexistentes, saúde, infraestrutura. Segundo, o Estado falido. 32% dos municípios dependem de repasses federais para pagar salários mínimos. Terceiro, ciclo vicioso. Currais eleitorais perpetuam o subdesenvolvimento. Exemplo, norte de Minas tem 47 municípios, 39 em crise fiscal. Como alerta o ministro Barroso, microfederalismo virou máquina de desigualdade. E uma verdade inconveniente. A solução não é a brilhante, só que não, ideia de acabar os municípios não, viu? O negócio é bem mais complexo que só isso. É um negócio que precisa de uma mudança cultural. Por isso, proporemos soluções para desatar o nó de reforma política a modelos de gestão compartilhada. Ora, vejam só. Mecanismos legítimos versus armadilhas. Acontece. Vamos dizer, tributos próprios. IPTU, ISS, ITBI, artigo 156 da Constituição Federal. São Paulo, arrecada 22 bi por ano em IPTU, 30% do orçamento. Cobrança abusiva em áreas sem infraestrutura, exemplo, a zona rural. Transferências constitucionais, FPM, ICMS, IPVA, artigo 158 e 159 da Constituição. Serra da Saudade, Minas Gerais, 98% do orçamento vem do FPM. Dependência crônica, 87% dos municípios com menos de 20 mil habitantes tem 75% a mais de receita transferida. Taxa de serviço, limpeza urbana, iluminação pública, artigo 145, inciso 2 da Constituição. Florianópolis, Santa Catarina. Taxa ambiental financia coleta seletiva em 100% dos bairros. Judicialização. Exemplo, taxa do lixo sem contrapartida real. Empréstimos predatórios, operações de créditos com bancos. Cuiabá, Mato Grosso, dívida de 1,2 bilhões consome 18% da receita. Efeito bola de neve. Criação de distritos. Emancipações para captar mais FPM. Você jura? Norte de Minas Gerais, 47% dos municípios criados desde 1988, 76% em colapso financeiro, gerando suspensão de repasses. E os casos emblemáticos de sustentabilidade ou não, né? Vitória, modelo de gestão. Diversificação fiscal, ISS 42%, IPTU 28%, royalties portuários 15%. Resultado, único município com nota A+ em sustentabilidade financeira. Maricá, receitas não convencionais. Fundo soberano, royalties de petróleo, 12 bi aplicados em renda básica cidadã, R$350 por mês para 50 mil pessoas. Crédito a juros zero para microempresas. Contrastando com municípios vizinhos, exemplo, Niterói, que depende do IPTU em 61%.
O nó fiscal, esse nó fiscal, por exemplo, 71% dos municípios brasileiros eles têm despesas obrigatórias maior do que 80% da receita. 48% operam com déficit técnico. Receita própria cobre menos do que 60% da folha. A solução, consórcios intermunicipais que podem reduzir custos em até 40%. E a ineficiência fiscal é maior que criação de distritos. Exemplos, Campinas, de São Paulo, economizou 180 mil por ano com digitalização dos serviços. Novas fontes sustentáveis. Taxas ambientais, exemplo, cobrança por emissão de CO2 em indústria. Parcerias para energia renovável, exemplo, prefeituras que podem alugar telhados para energia solar. E uma armadilha mortal, né? Municípios que dependem de emancipações para sobreviver são pacientes em UTI alimentados com agiotagem, tá? Dizem que essa frase é de um economista da IPEA, não sei, mas pode ser. E esse sistema doente deixou marcas profundas no Brasil atual. Vejam o mapa da esquizofrenia federativa. 1.214 municípios fantasmas sugando 3,8 bilhões por ano. Alphavilles e condomínios fortalezas. Rotas de fuga fiscal, empresas que fogem de ISS alto para currais eleitorais. Essa não é uma foto de incompetência, é o retrato fiel de um modelo intencional e que você pode mudar agora. Antes de armarmos você com ferramentas, olhemos para o mundo. Enquanto o Brasil patina, outros países já resolveram esse quebra-cabeça. Na Alemanha, os Gemeindebund são consórcios com poder tributário real. Prefeitos de cidades pequenas unem-se para cobrar ISS coletivo. Resultado, 0 municípios fantasma. Nos Estados Unidos, especial districts. Viram cidades funcionais, um distrito só para a gestão de água, outro para o transporte, tudo com orçamento autônomo. E a Revolução Finlandesa. Digital Tax Passport. Em app, para cada cidadão, rastreia exatamente onde seu imposto foi aplicado. E o Brasil já temos projetos como o PL 2345 de 2025 para consórcios tributários. E agora uma parte. Não se engane com nomenclaturas. Use um checklist jurídico para desmascarar distritos disfarçados de cidades, né? Por exemplo, tem plano diretor próprio? Lei Municipal, artigo 182 da Constituição Federal. Por exemplo, Barra da Tijuca não tem plano diretor próprio, usa o Rio. Já Niterói, município autônomo, tem seu plano. Subprefeitura, tem subprefeitura com orçamento? Portal da Transparência Municipal. Parreira, São Paulo, tem subprefeitura com dotação orçamentária, 42 mil em 2025. Mas é distrito, não cidade. Tem polo urbano do IBGE? Alphaville, São Paulo, não consta como polo autônomo. Aparece como aglomerado subordinado a Barueri. E um alerta vermelho, tá? Se falhar em mais do que 2 critérios, é um distrito ou enclave, não uma cidade. Exemplo, Venda Nova, Minas Gerais, se auto-intitula cidade, mas é distrito de Belo Horizonte sem orçamento próprio. E exige a lei orgânica municipal. Apenas 23% das prefeituras publicam um link oficial. Façam isso. Enviem um e-mail com a cópia para o MP. Solicita acesso à lei orgânica do município, nos termos da Lei 12.527 de 2011, com prazo de 48 horas. Resultado, em Osasco, São Paulo, pressão popular garantiu a publicação. Como afirma Renato Alves, da Controladoria Geral da União, o cidadão armado com dados é o maior inimigo dos currais eleitorais. Teoria e prática não se conversam. Na lei é lindo, na rua o povo reverte. Do Fórum Colonial ao FPM de agora. A mesma coroa, nova hora. Mesma história, mesma dor. Brasil, teoria e prática não se conversam. Na lei é lindo, na rua o povo reverte. Do Fórum Colonial ao FPM de agora. A mesma coroa, nova hora. Mesma história, mesma dor, mesma dor. Ah, mas é só semântica, né? Cidade e município, que diferença faz? Enquanto você discute, o orçamento sobe e o distrito vira notinha de rodapé. Uma disputa de fundo. Brasil. O Brasil não deu certo, mas o povo é bom. Só gente cansa, a gente aprende, a gente quebra.